Cuidado que ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Feche seus olhos e orar. Pai, eu sei que essa palavra é um complemento daquilo que o Senhor já fez essa noite. Eu sei que é uma palavra que o Senhor tem nos chamado a olhar para a sua palavra e a tê-la como um livro de fé, como nosso único livro de fé e de prática. Pai, então eu peço ao Senhor que aquilo que o Senhor já começou, Deus, o Senhor venha completar em nome de Jesus. Pai, eu peço que toda mente seja levada cativa ao teu dono de graça. Pai, eu peço que a sua palavra venha encontrar guarida em cada coração, Deus, dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, eu creio, Deus, que assim como já tem sido, continuará sendo uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é a Bíblia como único livro de fé e prática. O mundo tem tentado nos fazer achar que tudo aquilo que nós fazemos nesse altar é mentira, é engano. O mundo tem tentado fazer com que a nossa fé se apegue a pessoas, se apegue na força do nosso braço. E o que Deus me trouxe para dizer nessa noite, que a nossa fé tem que estar baseada na palavra, na verdade de Deus. Amém. Abra comigo, eu tenho que ser muito rápido, porque o tempo já voou. Em Hebreus 12, 2. E muitos cristãos têm acreditado nas mentiras do diabo, dizendo que a nossa fé não vale de nada, que o nosso Deus não é um Deus real. Eu já ouvi pessoas dizendo que Deus não está no controle de nada, que Deus perdeu o controle, que a Bíblia precisa ser atualizada. Existem muitas coisas que são piores, eu não posso nem falar algumas, que a Bíblia é para maior de 18 anos, e o contexto da pessoa que disse pela graça e misericórdia de Deus tem como falar. E Hebreus 12, 2 vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, repita comigo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A nossa fé não está baseada em Deus de madeira, em uma escultura de madeira, mas a nossa fé está baseada em Jesus que veio, morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra de Deus, intercede por mim e por você. A nossa fé não está baseada em palavras humanas, mas a nossa fé está baseada na verdade de Deus. Amém? O mundo pode até dizer: você está cansado, você não vai sair desse buraco. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 40, 29, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se está sem força, se está cansado, se está desanimado, olhe para a palavra de Deus, porque a sua fé está baseada nela. E aquele que irá se descansar, se renovar, não são homens, mas é o Jesus a qual nós cremos. Amém? Mateus 6,25 vai dizer: portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto que é a vez de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem crescem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé.
as circunstâncias, o panorama, você começa a olhar para a televisão, as pessoas dizem o que será de nós. O governo, glória a Deus, que tem se estabelecido, que não tem temor ao Senhor. As pessoas entram no desespero, o que será do meu amanhã? Já passaram governos. Hoje tem governos, virão governos. Mas o meu governo não está terreno. O meu governo vem do Senhor, aquele que governa a minha vida. E continuará a governar a minha vida todos os dias. As pessoas podem dizer para você é o fim, mas você olha a luz da palavra e diz não é o fim, porque existe um Deus que cuida, já cuidou e continuará cuidando. Amém? Glória a Deus. Se minha fé estivesse baseada no que as pessoas dizem, nem aqui estava hoje. Eu não sei se todo mundo conhece, mas deve muitos conhecer. Homem criado por duas mulheres, minha mãe e minha tia. Olhando para o natural, teria jeito. Como não virou um drogado, como não virou um bêbado que vive nos botecos. Mas é porque existe um Deus que desde pequenininho tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado da minha família, e continuará cuidando, porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele vai até o fim, amém? Essa igreja foi criada como? Pela fé do homem, lá numa casa. De uma casa foi para um salão. Lembra? Tem um poste bem na frente. De um salão ao templo. De um templo para uma construção ao lado. O pastor já falava, é pela fé também. Que o Deus que começou essa obra, Ele vai completar em nome de Jesus. A provisão não vem de homens, mas vem de um Deus que tem provido e continuará provendo. O pastor não precisou barganhar, o pastor não precisou deixar de ter princípios para que isso chegasse onde chegou, mas ele continuou crendo na Deus a qual ele serve, amém? Deus é extraordinário. Deus faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Eu vou contar, se eu quero contar. A gente chegou em 2006. E eu já dei, Deus, obrigado pelo nosso povo. A gente queria trocar? Queria. Mas obrigado pelo povo. Nós podíamos estar andando na terra. Nós estamos dando ouro. E Deus nos deu um ar de 2010, 22 mil quilômetros rodados. Será que esse Deus é real ou é um Deus de mentira? Será que esse Deus é um Deus de escultura, que você está doendo uma escultura, mas é um Deus que vive, que te ouve, que te escuta, que sabe o que você está passando, que sabe o que você já passou, e sabe o que você vai passar na frente? Quando eu digo que Ele deu, Ele realmente deu. Eu só vendi meu gol de 10 mil. O restante foi Deus que me deu. Não paguei, mas Ele está pago e não devemos nada para ninguém. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto que eu quero deixar é a Bíblia como único livro de fé e prática. Abra comigo Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. A Bíblia não é um questionário daquilo que eu acho que eu devo seguir ou não devo seguir. Isso eu sigo, isso eu não sigo, isso eu concordo ou isso eu não concordo. Ela é. Ela já é. Ela está pronta. Ela não está me perguntando o que eu acho. Eu que devo seguir. Eu que devo me encaixar naquilo que a Bíblia diz que eu devo ser e fazer. E existem pessoas que têm tentado mudar a palavra para que ela se encaixe no modo de viver da própria pessoa, ao invés da pessoa se encaixar na verdade da palavra de Deus. Pense comigo que aqui é um manual. A Bíblia é o nosso manual de vida. Nós ganhamos
rack e um painel, ele até com a gente casando. E a gente nunca tinha montado. Eu e meu irmão pegamos, vamos montar, vamos. Seguimos o manual certinho lá. Tá bom, ficou certinho. Aqui é o nosso manual. Se eu sigo ela, vai dar certo. Amém. Mas se eu não sigo, vai dar errado. Porque Deus já sabe como a gente deve proceder. Deus sabe se a gente não caminhar naquilo que Ele quer, vai dar errado. Por mais que você ache que está dando certo, uma hora vai dar errado. Então siga ao pé da letra. Isso aqui é um manual de como ser um bom esposo. Eu casei recentemente e a gente está bem cagado. E a Bíblia me manda amá-lo como Cristo amou a igreja, a servir como Cristo serviu. Hoje, para colocar uma meia é uma dificuldade, eu vou lá e coloco a meia para ela. Hoje, colocar um tênis é dificuldade, eu vou lá e coloco o tênis para ela. Porque Cristo me chamou para amá-la, e respeitá-la, e servi-la como Cristo a serviu. E Cristo também tem para você, seja submissa, e seja na missão de sua esposa. A Bíblia também é um manual de como criar filhos. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E você, pai de ti, um homem de Deus, vai ser uma referência nessa sociedade. Amém. Será um homem que trará os céus sobre essa terra. Amém. Será um homem que glorificará o Senhor todos os dias da vida dele. Amém. E eu não tive um pai para me ensinar como eu devia caminhar, mas eu tive uma mãe que me ensinou desde pequeno aonde eu deveria caminhar e seguir. Tive exemplos de como ser um bom pai, de como criar um filho. E hoje eu quero passar aquilo que a palavra de Deus diz para criar o tipo. E pegar exemplos de pais que também criaram e glorificaram ao Senhor. Amém. Então a palavra de Deus é nosso manual, aquilo que nós precisamos sempre estar lá nela. O mundo tem dito que para você criar um filho, deixa fazer o que ele quiser. Não corrija não. Aí chega amanhã ou depois, o filho está perdido. E vai culpar Deus. Mas o manual está aqui. A Bíblia também é um manual de como ser um líder. Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ovelha que não tem que se envergonhar. E maneja bem a palavra de Deus. Maneja bem a palavra da verdade. Como ser um bom funcionário. Colossenses 3,23. Tudo quanto fizerdes, fazem-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está sendo perseguido no trabalho, estão falando mal de você. Tudo que faz culpam você. Continue fazendo, porque você não faz para homens. Não são homens que irão te honrar, mas é o Deus da palavra que vai te honrar. Hoje a Dani, quantas vezes, pastor Lucas? A Dani chorava. Eu não aguento mais, eu quero sair do hospital. E hoje está sendo honrado. A chefe diz para ela que você pode ser uma líder futuramente, de comandar outras pessoas. Hoje tem sido honrado, porque ela tem feito não para homens, mas tem continuado a glorificar a Deus no trabalho dela. E a pergunta que eu te faço, aonde você tem baseado o seu proceder, a forma com que você deve caminhar? Qual tem sido o seu manual de vida? Qual tem sido o seu manual de prática? A internet? As novelas das 8, das 7, das 6, das 11, das 10? O Big Brother? Amigos que te dizem: pai, sua esposa é chata demais. Né? Qual tem sido o seu manual de prática? Deus me chamou para te dizer: o seu manual deve ser sempre a palavra de Deus. E aquilo que estiver fora da palavra de Deus, não siga. Continue seguindo a verdade. Que diferença faz se eu sou igual ao mundo? O tema desse ano é fazendo a diferença. Como fazer a diferença sendo igual? Sim, em rodas de amigos, eu sou o primeiro a ter palavreados torpes, sou o primeiro a ter a brincadeira de duplo sentido. Como ser referência, como ser diferente, fazendo igual.
Como ser diferente sendo alguém conhecido como um fofoqueiro? Como ser diferente sendo alguém conhecido como aquele que não para de mentir? De 10 palavras, 9 são mentiras. Deus te chamou para viver esse mundo. Essa frase o pastor Luiz falou no domingo: o lugar onde estou não muda quem sou, mas quando praticamos a palavra de Deus, mudamos onde estamos. Que já não é mais nós, mas é Cristo através de nós, fazendo a diferença, porque como Ele fez em nós, Ele vai fazer através de mim em outras pessoas. Como Ele fez em você a diferença, através de você, Cristo continuará fazendo a diferença. Amém? Amém. E saiba que ser diferente é ser criticado e apontado. Tem coisa que eu não posso muito falar, que hoje não dá. Mas saiba que você será criticado. Sabe que você será apontado e às vezes vão tentar te fazer dizer que você está errado em seguir a palavra de Deus. O mundo vai tentar te convencer que o errado na verdade é você. Vão te chamar de bitolado, de radical, mas eu prefiro ser radical e cumprir com a palavra de Deus, e viver a palavra de Deus, e ser um pequeno Cristo na terra, do que viver no mundo, do que ser igual ao mundo. Amém? Já concluímos já. O que você está aqui dentro? Já vai ver. Deus nos chama a ser manuais ambulantes. Aonde eu for, não é um Gabriel, mas é a palavra de Deus, é a verdade de Deus entrando e mudando o ambiente. Deus nos chama de fazer a diferença e não ser iguais. Olha isso. Eu gosto de um louvor. Posso tocar um louvor aqui? Quando começamos a imitar a palavra de Deus, a gente começa a perdoar aquele irmãozinho que vive pisando no nosso carro. Quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, a gente começa a amar. E aí começa a entender o nosso pastor. Pastor, porque o Senhor continua insistindo naquele homem, porque o Senhor continua insistindo naquela mulher, porque Ele decidiu seguir a palavra de Deus, e até a murmúrio de fé e de prática. Enquanto eu tiver força, continuarei amando. Enquanto eu puder, continuarei amando, porque eu decidi cumprir com a palavra de Deus, e não mais o questionarei, mas serei alguém que amarei junto com Ele. Mas porque o Senhor insiste, pastor, porque Jesus insistiu em mim. Sendo eu pobre, desprezível, indigno de qualquer coisa, Jesus insistiu em mim. Aleluia. E hoje ele reflete aquilo que a palavra de Deus diz. Continue insistindo. Uma hora vai. Uma hora vai. Uma hora vai. Aleluia. Uma hora vai, porque a nossa fé está na verdade da palavra. Não é um homem dizendo, mas é um Deus que é soberano, que continua sendo Deus e permanecerá sendo Deus, ainda que as circunstâncias venham, ainda que os vendavais venham, Ele continua sendo Deus do vento, do ar, Ele continua sendo Deus. Deus que opera milagres, Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu acho que o meu irmão posso falar. Aconteceu algumas situações, meu irmão e eu nos distanciamos. Mateus, hoje você vem na igreja. Mas um dia eu olhei e falei para ele, meu amor, eu vou fazer isso. Eu vou continuar amando. Eu vou continuar insistindo. Por mais que dou, por mais que seja difícil. E hoje eu vejo meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha, louvando ao Senhor. Não tem prazer maior que isso. Não só isso, mas ver meu irmão se posicionando em algumas coisas que é difícil. Isso me alegra. Porque esse Deus é real. Esse Deus aqui é real.
história de criança que se conta para os filhos. Mas Ele é um Deus que permanece te ouvindo. Ele é um Deus que permanece no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que permanece no controle de tudo, nada foge do controle dele. Esse é o nosso Deus. Então que o seu manual de fé seja a palavra de Deus. Que o seu manual de prática seja a palavra de Deus. As circunstâncias dizem uma coisa, olha a palavra de Deus e vê o que Deus está falando. É um fim, não é um fim, filho. É só o começo daquilo que Ele fazer na sua vida. Pai, meu filho não volta assim porque eu sou Deus. Quando eu estava no buraco, eu já queria desistir de pregar, eu queria desistir de tudo. Deus me fez olhar para Jó. Deus me fez entender, Gabriel, quem é você. Onde você estava quando criei todas as coisas. Onde você estava quando criei os fundamentos dos céus, da terra, da lua. E assim como Jó, eu olhei e disse, Deus, bem sei que tudo pode. E nenhum dos seus planos pode se frustrar. Aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu serei, porque o Senhor vai comigo até o fim. Por mais que eu me desanime, por mais que eu me frustre, minha fé continuará baseada na palavra de Deus. Aonde você tem baseado a sua vida? O que você tem seguido? Seguindo o mundo, seguindo a palavra de Deus? E Deus te chama para ser diferente, para fazer a diferença. Feche os seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você tem seguido e tem tido a palavra de Deus como seu único livro de fé e prática, glória a Deus. Talvez você saiba de alguém que não tem, comece a orar por essa pessoa. Talvez você tenha falhado em algumas coisas. Talvez você tenha duvidado de quem Deus é, tenha sido incrédulo com a palavra de Deus. Ah, Deus faz com todo mundo, mas comigo não vai. O Senhor faz por todo mundo, mas por mim o Senhor não faz. Sabe que Deus continua fazendo e vai fazer até o fim. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que nós sejamos cartas vivas do Senhor. Que onde formos, aonde andarmos, Deus não seja em nós, mas seja a sua palavra através de nós. Que seja o Senhor através de nós, manifestando a sua verdade, manifestando a sua palavra, manifestando a sua soberania, Deus, em nome de Jesus. Deus, e nós sabemos que tudo aquilo que nós temos feito diante do teu altar, Deus, o Senhor tem ouvido, o Senhor continuará ouvindo, Deus, o Senhor fará, Pai, para louvor da sua glória, para que o seu nome seja glorificado, Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nos leve, Deus, a realmente viver, Deus, a prática da tua palavra. Que nós não devemos negociar os nossos princípios, Deus, para agradar homens, para agradar pessoas, para se encaixar, Deus. Mas que nós devemos, Deus, continuar com nossos princípios e não abrirmos disso, Pai, independente do que aconteça. Deus, é o que nós pedimos e nós oramos ao Senhor. Em nome de